Olá, seja bem-vindo a mais um Agora é com o Abranches aqui na tela da TV Band Vale. Olha, o tema desse programa é uma necessidade de todos nós. Precisamos conversar sobre a morte, não com o peso de uma perda, de um sofrimento pela partida de alguém, mas como um processo que faz parte da vida de todos nós. Eu quero falar sobre um grupo que há quase 20 anos vem trazendo ajuda a quem está passando pelo ciclo do luto. Eu me refiro ao ENA, o Espaço Nossa Âncora de São José dos Campos. Eu converso agora com a Dora Helena, que é a atual presidente do grupo. Dora é psicóloga, mas tem outras formações, todas correlatas a esse trabalho, né? Tanatóloga, Sim, teóloga. sim. Puxa vida, tudo isso convergindo para ampliar cada vez mais o atendimento a esse grupo, né? Sim, com certeza. Muito bacana as suas Muito bem. formações. O que o Obrigada. tanatólogo estuda? O tanatólogo é um profissional que ele se prepara para atender as pessoas que estão em luto. A maioria que a gente ouve falar de tanatólogos é em trabalho paliativos, né? As Cuidados pessoas- paliativos. Isso, quando as pessoas estão próximo da morte. Então, ajudar a boa morte, que a gente fala, né? Aquela paciente que está na finitude, mas que ainda tem aquele contato. Então, ajudá-lo a entender essa finitude, a família, né? Então, o tanatólogo faz isso. E também o tanatólogo é aquele que ajuda essa família, essas pessoas que vão ficar enlutadas, né, a entender esse processo, que o luto é um processo. Aham. E como é que Né? surgiu? E a teologia, claro, vem dar Sim, sim. uma luz, jogando para cima todas Sim, essas sim. concepções da dor humana, né? Porque as Exatamente. pessoas não gostam da perda, de conviver com a perda de um ente querido. Mas como isso faz parte do ciclo natural da vida, como eu disse agora há pouco, tem que ter alguém que possa dar uma ajuda nessa hora, né? Como é que surgiu o ENA? Então, nós éramos um grupo de profissionais, amigas, né? Que trabalhávamos em instituições públicas e privadas e tínhamos sempre o luto muito presente. Eu, por exemplo, trabalhava com criança com câncer. Então, a gente tinha a morte sempre muito presente. E aí nós percebíamos que aqueles familiares, depois que ocorria, né, a morte do ente querido, não tinham para onde a gente encaminhar, para cuidar daquela dor, daquele sofrimento. E isso começou a nos incomodar. Aí começamos a fazer grupos de estudos, né, e fazer alguns cursos, até que então em 2003 fomos incentivadas a... Por que vocês não montam uma ONG? Não existe esse trabalho, né? 18 anos 18 atrás. anos atrás. Aí fundamos o ENA. Isso. E aí, como se fosse E aí- uma âncora. Sim, porque na verdade é ancorar o coração, né? Que a gente fala. É você dar um tempo. Porque o luto ele tem que ser cuidado. Dá um tempo, não dá para ir atropelando e fingir que não Claro. aconteceu. Em algum momento ele vai aparecer. Então ancorar é parar, se permitir, aceitar a sua perda, vivenciá-la, para depois seguir em frente. Então vocês estavam estudando juntas Sim. e acabaram buscando um processo para poder trabalhar. Quais foram as maiores dificuldades do começo, Dora? Bom, na verdade é que nós éramos profissionais, psicólogos, assistentes sociais, não tínhamos nenhum conhecimento legal, né? E então entender, né, esses trâmites tudo que é bem difícil. Então foi algo que aconteceu e que a gente não sabia como lidar. E aí, mas aí a gente acabou encontrando alguém que fez toda essa parte legal para nós. Então isso foi Primeira dificuldade vencida. Isso, uma dificuldade. E depois nós nunca tivemos ajuda. Então, a princípio, nós tirávamos mesmo do nosso bolso, alugamos uma salinha e pagávamos as contas ali e começamos atendendo justamente esse público que a gente já conhecia. E como é que é feita a abordagem do público que estava passando por um processo de sofrimento? Então, no início, nós Aham. pegávamos justamente essa demanda que nós já tínhamos. Então, como tá. eu já disse, eu trabalhava com criança com câncer e mais algumas de nós. Então, essa família que a gente sabia que estava precisando de acolhimento, então nós já trazíamos para nós. E aí tinha outras instituições. Na época tinha a questão da AIDS, né? Que era uma condenação, existia inclusive aqui em São José, aquele Hospital Dia, né? Então Isso. tinha muitas famílias precisando de acolhimento, muitas pessoas. Tínhamos também entre os profissionais que trabalhavam com, na época chamava adolescente infrator, né? Que tinha questão também da morte dos adolescentes, então tinha as famílias. Então nós já tínhamos essa demanda junto a nós, né? Aí depois, então, nós fomos caminhando e foi surgindo demanda espontânea, que é o que acontece até hoje. E há pessoas que costumam resistir a esse tipo de ajuda? Ah, sim, bastante. Quando o grupo chega, como é que vocês abordam? Agora, depois que essa demanda foi
Então, foi resolvida? Como é que vocês passaram a abordar quem estava passando por sofrimento? Então, na verdade, por isso que eu digo que a demanda ela é espontânea. Então, a pessoa tem que vir a nós. Tá? Não é uma coisa forçada. Não, então. não. Porque cada um, inclusive, tem o seu tempo. E é como você falou, tem os que querem ajuda, tem os que não querem. Né? Normalmente, por exemplo, nós não procuramos, nós fazemos agendamento, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas não chegam mais espontaneamente. A gente faz um agendamento para que não haja aglomeração, para que tenha o profissional ali disponível, as salas, nossa casa não é muito grande, né? Então, nós não gostamos de marcar através de terceiros. Tá? Então, por exemplo, eu quero marcar para o meu pai. Então, qual a idade do seu pai? Ele não tem condições de pedir? Porque às vezes a angústia é sua e não do seu pai. Isso. E aí a gente marca, remarca, a pessoa não vem. Não vai. Então a gente só marca por terceiros quando é ou criança, porque nós atendemos criança, aí é o responsável que vai marcar, ou uma pessoa muito idosa. Sim. Inclusive, nós temos aí, podemos colocar na tela, inclusive, o endereço do onde fica o grupo. Atualmente, já foi na Dousane Ricardo, né, a rua, né? Sim, lá no começo, né? No comecinho que eu te falei da agora sala, é das Monções. É Rua das Monções, 53. Isso. Essa é uma rua pequena, sem saída, que fica em frente à entrada da maternidade da Santa Casa. Isso, tá. Uma rua pequenininha. Então, isso é importante para que você possa ficar atento caso se interesse em conversar. O processo é esse? É uma conversa, um bate-papo para que a pessoa possa extravasar o sofrimento? Na verdade, a gente vai promover um acolhimento, né? Porque as pessoas falam com seus amigos, com seus parentes, mas num determinado tempo as pessoas também não querem mais ouvir. Mas, né, o enlutado tem necessidade de falar, ele precisa entender os sentimentos. Porque o luto não é só a perda de uma pessoa, né, que convive com a gente. E a gente fala que são dois grandes vazios que ocorrem. Um é a sua rotina, porque se você convivia com aquela pessoa, sua rotina acabou. E para sempre. E o outro é a sua identidade, porque a gente se identifica através do outro, né? Claro. Eu sou a mãe de fulano, eu sou a tia de fulano, eu sou, né? A gente tem um título, né? Mais ou menos assim. Então, entender esse processo, essa é que o que é o nosso trabalho. Eu fico imaginando, em 18 anos de atividade, quando já tinha, inclusive, um período trabalhado também com essa questão, o quanto de experiência que vocês não tiveram acumulada ao longo desse tempo todo. Sim. Inclusive, eu vou fazer uma pausa agora aqui no nosso programa. Daqui a pouco, no segundo bloco, eu quero perguntar um pouco para a Dora Helena, que é a presidente do grupo atualmente, algumas dessas experiências tocantes pelas quais o grupo, os integrantes do grupo, já passaram ao longo desse tempo. Até já. Estamos aqui de volta falando sobre um assunto tão importante para todos nós. E por que a gente insiste aqui em trazer temas relacionados à morte? Já falamos em outras oportunidades sobre o risco da morte, do falecimento, porque a gente compreende a morte como um fenômeno natural da existência humana. Nós estamos aqui falando exatamente disso, sobre como acolher as pessoas que não têm essa mesma compreensão e acreditam que a morte pode ser um peso maior do que as costas dela pode suportar. Eu estou com a Dora Helena, que é presidente do Espaço Nossa Âncora, o ENA, um grupo que há 18 anos existe em São José dos Campos e que tem essa fantástica função de fazer acolhimento, fazer uma escuta adequada, né? Agora, uma questão que me interessa muito é a questão da identidade. Você falou uma coisa muito importante no primeiro bloco a respeito da identidade da pessoa. Eu entrevistei uma vez uma professora que tinha 2 filhos. E numa noite apenas, os 2 filhos foram mortos. E ela falou assim, uma coisa marcante que me tocou. Naquela noite, eu perdi contato com a minha identidade de mãe, porque os filhos tinham partido. E ela ressignificou toda a vida dela a partir daí. Como que é essa questão, para uma psicóloga, mas também tanatóloga, que cuida dessa questão da morte na vida, esse aspecto da identidade que a gente vai construindo aos poucos na relação com as pessoas que a gente ama e que, em determinado momento, a vida maior chama e acontece o fenômeno da morte na relação. É isso mesmo que você falou. A identidade é uma construção, né? E nós temos o hábito... Nós não, é o normal, né? A gente fala o meu filho, meu pai, minha mãe, né? Então, além da minha, eu me vejo ali, é meu, então, se é meu filho, também, isso né? também. E também se é meu filho é porque eu sou a mãe.
Se a minha mãe é porque eu sou a filha. Então a gente se vê dessa forma, a gente se relaciona dessa forma, as pessoas de fora nos veem dessa forma, né? Inclusive eu tive a minha experiência, que eu sou viúva, e aí eu era vista como a esposa de tal pessoa, né? E eu nunca tive essa noção de que eu me via também, né? Como a esposa dele. E era assim que eu falava que eu era. Eu sou a Dora, o nome do meu marido era Hamilton, a Dora do Hamilton. Mas eu não tinha essa percepção. E aí, quando ele morreu, de repente, eu fiquei parada pensando, quem sou eu? Que Dora sou eu? Né? Então, a gente vai construindo isso ao longo da vida. A gente faz isso com os pais, com os filhos, com os irmãos. Né? Então, quando a morte ocorre, então a gente perde essa referência. Quem eu sou agora? Então, você percebe que é mais do que uma falta, é um tanto, né, até da minha subjetividade, que vai junto. Então, nesse momento é legal a gente falar aqui no programa a importância de eu, mesmo sendo de alguém, eu construir a minha individualidade na relação com alguém, sem perder a individualidade. Exatamente. Né? E sabendo que eu sou de alguém que um dia vai ficar sem mim, né? Não sei se eu vou antes ou depois. Entendi. E as pessoas que eu chamo de meu, também podem ir embora. Na verdade, não são meus. Nós não temos essa propriedade, né? Nós não somos donos, nós criamos isso. Né? E aí, como você disse, a questão, as pessoas veem a morte, na verdade, como um inimigo para se vencer. Não vê dessa forma natural, que todos morreremos. Por isso que ela nem é conversada. Sim. Né? Sim, temida. Às vezes as pessoas fogem dela. Fogem, fazem assim, bate aqui, né? Acha que atrai. Né? Quando, na verdade, é um assunto sempre à mesa do almoço, do café, por que não? Né? O que eu gostaria que fosse feito, por exemplo, eu sempre digo que no meu velório eu quero que passe um telão com as minhas fotos. A gente não faz no casamento, por que não? Né? Quando morrer tudo, né? Os momentos bons que eu tive, né? Nessa vida. Então, até falar sobre isso, onde eu gostaria de ser enterrada, se eu quero ser cremada, como quer ser, por que não falar sobre isso? Lógico. Eu também já tomei decisão a respeito disso, viu, Dora? Eu decidi que no meu velório, eu vou gravar uns vídeos e vou colocar no dia do velório do meu corpo, mostrando que ali está o meu corpo e não eu. Exatamente. Que eu me despedi do corpo e estou me despedindo dos amigos, mas é apenas um até breve. Exatamente. Porque eles também vão passar pelo mesmo fenômeno como eu passei. Então já estou providenciando a gravação. E não vai demorar muito não, porque de repente pode acontecer que... Eu estou separando as fotos. Pode acontecer separar as fotos também para poder fazer um trabalho bem legal. Quais foram as experiências mais tocantes que vocês já passaram no trabalho? Nossa, são tantas, né? Mas uma que me marcou bastante foi um casal que havia perdido a filha jovem num acidente, que eles acreditaram que era, na verdade, um homicídio, né? Porque ela sofreu um acidente com o namorado e ele bateu o carro só do lado dela. Quer dizer, ele bateu não, o carro bateu só do lado dela, embaixo do caminhão. Ele não se machucou e ela morreu na hora. E aí eles acreditavam. Depois, né, no inquérito, não foi comprovado isso, mas para os pais, né, foi uma coisa proposital. Então, eles já tinham tentado de tudo e quando eles chegaram no ENA, no grupo, eu me lembro que depois do primeiro ou segundo encontro, não me lembro bem, eles olharam para mim e falaram, olha, nós estamos aqui com uma última alternativa. Viemos porque uma pessoa amiga nos pediu para vir aqui, porque nós já compramos um veneno e nós vamos nos matar, para a gente não matar o rapaz. Se aqui não der certo, então... Meu Deus do céu. Então, peso, forte, né? E aí foi bem, bem difícil, né? Então, tá bom, né? Que bom que vocês se permitiram vir aqui. E que bom que alguém deu toque de que existe o grupo, né? Aliás, é assim que na propaganda boca a boca que vai? Tem, às vezes a gente... entrega algum panfleto, isso, alguma agora coisa com a mídia aí, né? Como é que fala? As redes sociais, né? Tem Instagram, essas Fica coisas, mais fácil divulgar. Isso, mas lá no começo não era assim. Mas no geral é o boca a boca mesmo, né? Que vai indicando. Passa para o outro apontando isso. Né? Tem pessoas que chegam e falam, nossa, se eu soubesse, eu, sei lá, 10 anos atrás passei por uma perda muito grande, né? Então, mas é mais assim mesmo. E entre outras, então a gente vê muita questão de assassinatos, né? De acidentes que a gente fala que são as mortes súbitas e traumáticas, que a pandemia trouxe muito isso.
Isso é questão importante também. Muito jovens. Né? Nós tínhamos essa ideia errada de que, no início, né, não se conhecia, que eram os idosos que morriam, né? E, na verdade... E no começo eram os idosos, mas depois pegou todo mundo, pegou né? todo mundo. E as pessoas continuando a resistir, a aceitar que a morte faz parte da vida. Por que tanta resistência, assim, na sua opinião, como psicóloga, Dora? Eu vejo assim, nós gostamos de achar que temos controle. Né? É que nem a questão religiosa, né? Então, nós deixar... E a morte foge ao controle. Exatamente. Né? Você não sabe quando, nem como e nem quem vai primeiro. É verdade. Né? E aí, volta a história do meu. É meu, eu controlo, eu cuido, né? Vai ficar até quando eu quiser. E não acontece assim, né? Então, por isso essa resistência... Daí aquela revolta inicial com Deus, levou o meu amor. Né? Sempre tem um culpado, né? É claro que às vezes existe sim, né? Uma questão, às vezes de doença, ou acidente, enfim. Mas, fato em si, né? Sempre como eu disse, é um inimigo. Não era para ter acontecido. Então, é muito difícil para as pessoas aceitarem. Você falou uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui, que nós vamos tratar daqui a pouquinho no próximo bloco. Como é que é o trabalho que o ENA faz para cuidar dessa inversão do processo e que a pandemia veio trazer de maneira intensa. A morte de um filho antes dos pais. Essa é uma dor muito difícil de se administrar. Daqui a pouquinho, até já. Eu disse que ia começar esse bloco aqui conversando com a Dora Helena, presidente do grupo ENA, né, o Espaço Nossa Âncora, que cuida do acolhimento de pessoas que estão em processo de luto. Esse grupo existe em São José dos Campos, foi criado em São José dos Campos há 18 anos. Eu disse que ia perguntar aqui para você, Dora, como é que o grupo trabalha essa inversão do processo, ou seja, a morte de um filho, antecipando o que se imagina teoricamente, que deveria ser o natural, primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Mas às vezes a vida traz isso aí que você acabou de falar no bloco anterior. E como é que o grupo trabalha essa questão? Então, na verdade, não tem nós temos nosso entendimento, nossa formação em relação às questões do luto, que são os sentimentos e as manifestações que o luto traz. Então, é isso que nós apresentamos, porque as pessoas precisam entender o que é que elas estão passando, o que é que elas estão sentindo. Então, preciso falar disso. E o luto, ele traz os sentimentos que a gente já conhece, como saudade, tristeza, angústia, mas de uma forma muito intensa. Né? E as manifestações também, como a insônia, inquietação, irritabilidade, sensibilidade, tudo que a gente já conhece, só que num patamar muito maior. Né? Então, é ajudar as pessoas a identificar isso. Então, o nosso trabalho de acolhimento é esse, é ajudar as pessoas. Serve tanto para os filhos que perdem os pais, quanto os pais que perdem os filhos. Exatamente. Nós costumamos dizer assim, não existe um dorômetro, então não tem como você avaliar uma dor. Qual é a maior? Se é perder um filho, se é perder um pai. Tem muito a ver... Depende do vínculo, com né? o vínculo, com a ligação, né? Então, por exemplo, uma pessoa idosa que perde um filho lá de 50 anos, que às vezes não morava com ela e que ela não vê há muitos anos, vai ser uma morte. Puxa, que pena que faz tempo que eu não vejo. Porém, aquele companheiro lá de 50, 60 anos vai ser terrível para ela dar conta. Muita gente conecta a dor com a lágrima. Já houve alguma experiência dentro do grupo de pessoas que não conseguiam parar de chorar pela morte de um ente querido e quando entraram no grupo conseguiram fechar o luto? E aqueles que não tinham chorado a morte de um ente querido, quando entraram para o grupo, conseguiram chorar? Sim. Na verdade, nós falamos assim, o luto ele só se cura falando e chorando. Nós nascemos prontos para cuidar do luto. Né? Então, não são as teorias, os livros, nada. É falando do que eu sinto e chorando. É a hora em que a palavra ajuda a curar. Sim, exatamente. Porque quando eu falo, eu organizo os meus pensamentos. E eu começo a entender o que eu estou sentindo. Porque senão fica enorme, né? Uma sombra, parece um gigante. Né? Como se eu colocasse a dor que eu estou sentindo no seu devido lugar. Sim, exatamente. Eu vou organizando e aí, aos poucos, a pessoa então vai colocando, né, aquele seu ente querido que se foi no lugar que é dele. Aqui no coração, guardadinho, que sempre vai existir. Não é para esquecer e nunca será esquecido.
Claro. Né? O nosso Mas ente está querido. guardado no lugar Sim. da memória afetiva. Só foi né? na frente. Então a gente vai ter que aprender, né? Quando a gente perde alguém importante na nossa vida, a gente vai ter que aprender a dar continuidade sem essa pessoa. E a dificuldade vem disso, dessa rotina que termina para sempre, de repente. Então eu vou ter que aprender tudo de novo, vou ter que construir uma nova rotina. E isso leva tempo. Né? A minha identidade, eu vou ter que aprender, né, a viver sem aquela pessoa. Eu quero dar 2 testemunhos aqui, para ti e para você que está nos assistindo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim que não conseguiu chorar a morte da filha. A filha havia falecido há alguns meses e o que ela fez? Ela encontrou alguém que a levou para o grupo, o Espaço Nossa Âncora, e ela conseguiu manifestar através das lágrimas a dor do sofrimento dela. E ela conseguiu fechar o sofrimento. E eu conheci uma outra senhora que não parava de chorar a morte do marido. E quando visitou o Grupo ENA, ela conseguiu fechar esse luto e conseguiu enxugar as lágrimas e ressignificar a própria vida, convivendo com a ausência amorosa. Ela transformou a dor em uma saudade com amor. Foi o que ela disse. Interessante isso, né? Nós falamos que fica uma saudade nostálgica, né? Porque com o tempo aquela dor, né, que o momento traz, vai diluindo. Então a saudade que vai ficar é do que se foi vivido, das coisas boas. E geralmente a gente tem um baú de lembranças. Como que o grupo vem atuando diante desse momento que a pandemia trouxe? Muitos perdendo seus entes queridos, não podendo ir lá no velório, com o caixão lacrado, não podendo se despedir, o último olhar, isso por causa dos protocolos de segurança. Para onde vai essa dor da não despedida? É uma diferencial, sim, né, nesse luto que a gente chama de traumático, até por conta disso mesmo. Então, nos nossos grupos, nós fazemos algumas dinâmicas, né, de despedidas, para quem não teve essa oportunidade. Incentivamos, né? Inclusive, a gente incentiva as pessoas, de repente, a fazer grupos da família. Agora já está começando a ficar mais flexibilidade, mas quando não se tinha esse contato, né? Então faz uma live, conversem todos, falem todos a respeito, façam uma despedida coletiva ali, entre eles, né? Mesmo na ausência do corpo, do ente querido, porque ele está presente na emoção. Exatamente, com uma foto, né? Nós estamos caminhando aqui para o fim do nosso programa, é uma pena, porque é espetacular falar a respeito desse assunto, muito importante para o nosso amadurecimento pessoal. O que você gostaria de dizer para quem acaba de perder seu ente querido? Não existe uma fórmula, né? Uma mágica de tirar a dor. Não existe. O luto, ele dói, é um grande sofrimento. Mas ele é um processo que não dura para sempre. Né? Então é preciso falar dessa sua dor e chorar a sua dor, se permita. Né? Entenda que está de luto. O luto, ele é um processo, não é uma doença, portanto, não tem recaídas, que as pessoas acreditam, né? Que vai e volta, mas é um vai e volta. Hoje eu estou mais ou menos, amanhã eu posso estar pior, coisas vão ser gatilhos, datas, acontecimentos, às vezes uma música, um cheiro, uma comida, serão gatilhos para a saudade se tornar maior, mas ele é um processo que vai sendo vivido e vai diluindo no tempo certo de cada um. E quem não passou por uma perda, não tem perspectiva de passar, que tipo de atenção deve ter para com a própria sensibilidade a fim de, caso venha a ocorrer, não seja pego de surpresa de uma maneira traumática demais? O que nos faz mais sofrer é o nosso apego às pessoas, né? Então é importante que a gente tenha, inclusive, né, uma boa espiritualidade para a gente saber que somos seres individuais únicos. Né? Vivemos em grupos, mas somos únicos. Então a pessoa não nos pertence e nós não pertencemos ao outro. Então aprender a olhar isso, né? O outro que eu amo, eu faço o melhor que eu posso, mas não é meu. Eu não tenho esse poder de mantê-lo junto a mim. Então falar a respeito antecipadamente ajuda bastante. Dora, obrigado por você ter trazido aqui essas informações tão importantes. Fica o recadinho aí para quem quer aprender a lidar com a questão da morte. Saudade com dor não pode, só pode saudade com amor. Um abraço, até o próximo Agora é com Abranches.